boa tarde. Acho que quem está acompanhando a gente já faz tempo já me conhece, mas eu sou a Paula, sou assessora da Secretaria da Educação e eu estou tocando essa iniciativa do Escritório de Evidências. Explicando um pouco da nossa proposta, a nossa ideia é fazer uma ponte entre os pesquisadores e os gestores. Então, a gente quer unir quem toma decisão na ponta com os pesquisadores que muitas vezes utilizam os nossos dados, utilizam nossos materiais para produzir conhecimento, mas que de alguma forma isso acaba ficando inacessível. Então, nosso objetivo é exatamente facilitar essa conexão, tentar trazer um conteúdo de uma maneira mais mastigada, mais entendível, e, enfim, essa é um pouco da ideia dos seminários. Hoje a gente está aqui com a Camila, que ela é doutora em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, e ela trabalhou muito tempo, quase 10 anos, dentro da Secretaria da Educação. Ela vai apresentar a tese de doutorado dela, que fala sobre a atuação das diretorias de ensino. A gente está online pelo streaming da EFAP e também pelo aplicativo do Centro de Mídias. Então, quando a Camila terminar toda a apresentação dela, a gente vai abrir um link que tem a possibilidade de vocês mandarem perguntas. Esse link vai aparecer na tela de vocês agora. Anotem, porque não vai voltar a aparecer. Mas eu queria lembrar que a gente não vai ler as interações que chegarem pelo aplicativo do Centro de Mídias por uma questão de praticidade. Então, por favor, mandem perguntas, considerações, comentários por meio desse link que está aparecendo na tela de vocês. A última coisa que eu queria falar é que no final desse seminário também vai aparecer um outro link para vocês na tela, que é uma avaliação. Essa é uma coisa nova que a gente está fazendo, mas a gente decidiu começar a avaliar os nossos seminários no sentido de tentar fazer uma coisa um pouco mais propositiva, vocês jogarem temas que vocês querem ouvir, eventualmente recomendarem pessoas que vocês gostariam de ouvir. Então, no final do seminário, vai aparecer esse link para vocês na tela, tá bom? E acho que é isso. Camila, sua vez. Oi, Paula, obrigada. Olá, pessoal. Oi, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Paula. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou a Camila. A Paula pediu para falar um pouco da minha trajetória profissional. Eu, na minha origem, eu sou formada em economia pela Unicamp. Trabalhei a minha vida inteira, minha trajetória profissional ela é toda construída no setor público. Eu ingressei em município, trabalhei em secretarias de finanças, mas depois na minha trajetória acadêmica eu fui fazer um mestrado em políticas sociais e aí ingressei então no governo do estado como gestora de programas de transferência de renda, né? Aí depois disso, em 2007, eu vim trabalhar na Secretaria da Educação e é um lugar que eu guardo com muito amor no meu coração. E aí trabalhei na Secretaria até 2016 e me desliguei do setor público depois em 2017, quando eu fui fazer meu doutorado fora, né? Eu fui terminar meu doutorado em Stanford. Eu trouxe aqui então a minha tese de doutorado para apresentar para vocês. Eu estudei a Secretaria da Educação no período de 2011 a 2016. Eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês e mostrar a apresentação. Acho que eu esqueci de falar um pouco também da minha inserção agora, né? Então, depois que eu voltei para o doutorado, eu hoje tenho o prazer de liderar uma organização do terceiro setor, a Vivem. Então, eu continuo militando na pauta da educação, mas agora na educação não formal. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a nossa reunião de trabalho. Pensei como agenda eu falar um pouco da motivação e do contexto da minha pesquisa, depois discutir com vocês o referencial teórico, a metodologia que eu usei. Eu não vou me deter muito, quero ganhar mais tempo com os achados da pesquisa com vocês, mas a pesquisa ela teve idas e vindas, porque eu redesenhei o campo em Stanford, quero tratar disso com vocês. E aí as matrizes que eu usei para fazer as análises das entrevistas e os achados de pesquisa, e aí eu abri para ouvir os comentários de vocês. Então, desculpa, gente, meu mouse enlouqueceu aqui. Qual que é o contexto, né? De onde eu estou falando? Como eu contei para vocês, quando entrei na educação, eu vinha da política social e é um valor central para a gente que um dos mecanismos mais eficientes de igualdade social, eu trago isso do meu mestrado, é o acesso à educação. Quer dizer, e é a educação como um direito de cidadania e de justiça social, é explicitamente colocada na nossa Constituição,
né, como direito ao acesso gratuito à educação. E também a nossa Constituição, ela reconheceu estados e municípios como entes autônomos e responsáveis pelo provimento do ensino básico, né, em regime de colaboração federativa. Isso traz uma complexidade para a implementação da política, a partir da década de 90, na medida em que estados e municípios têm autonomia para oferecer os níveis de ensino. Então, a gente determina na Constituição que é direito do aluno ter acesso a uma educação de qualidade. Depois, a gente vai detalhar ao longo da década de 90 o que significa essa qualidade. E nós vamos, então, também trabalhar no que a gente chama das reformas rede orientadas, né? Vejam, é característica das reformas educacionais e da nossa reforma também, no sentido de que elas orientam a rede como um todo, porque nós somos sistemas educacionais complexos. Então, tendo isso como pano de fundo, eu elaboro a minha proposta de pesquisa para entender, e tomando o meu referencial teórico, em que medida a gente consegue, nos níveis de implementação, garantir esse acesso ao aluno a uma educação de qualidade. Com quem que eu estou dialogando no referencial teórico? A educação como um alicerce de justiça social, eu trago essa literatura, né, o Berry, o Marshall e o Rosan Vallon, e muito fortemente o Amartya Sen, eu recomendo a leitura a quem quiser, desenvolvimento por competência, da minha formação no mestrado em política social. Por outro lado, discutindo o enquadramento da diretoria de ensino da Secretaria de Educação na reforma do Estado, eu dialogo com os atores da crise do Estado, né, das reformas gerenciais, porque a gente aprende na administração pública que, em função da crise do Estado-Previdência, né, da crise porque passa o setor público ao longo dos anos 80, o setor público, então, e dada, né, o aumento de atendimento, o setor público, então, se reorganiza em processos para ser mais efetivo e estar mais perto da população. Eu já dialogo muito com essa literatura. E aí, para entrar, então, na análise da burocracia e na implementação das reformas educacionais, eu mobilizo a literatura da teoria organizacional e da burocracia pública, muito fortemente um autor que eu conheci nos Estados Unidos, que é a Patrícia Brownlee e o Powell, que vão nos explicar, então, as camadas dessa formulação e da implementação. E para me ajudar no campo a desenhar o que seriam as práticas mais efetivas, porque, no fundo, eu vou percorrer os processos, eu mobilizo, então, a literatura das escolas eficazes. Recomendo fortemente a leitura de um texto da Canceiros. Isso posto, e dada a minha trajetória dentro da educação, porque eu sempre estive em gabinete de formulação, e era característica dos gabinetes também estarem muito ligados à avaliação, né, para nos iluminar, e aí partir para a implementação, eu trago o meu problema de pesquisa. O fato de nós estruturarmos os sistemas, né, nas reformas educacionais e gerenciais por que passamos, não quer dizer que eles vão se realizar no campo, porque o ponto de partida das escolas e dos alunos é muito diferente. Quer dizer, sistemas educacionais como o nosso, aqui no Brasil, o brasileiro e especificamente de São Paulo, no país continental como o nosso, são muito desiguais. Quer dizer, para que a gente garanta, então, esse alinhamento entre um nível estratégico que propõe a garantia do direito da qualidade e entre o nível operacional, que no nosso caso é a escola, que oferta esse serviço, tem a necessidade da garantia de uma série de pré-condições para que esses modelos possam operar. Essas pré-condições, né, como ensino e literatura das escolas eficazes, são nas condições de funcionamento das escolas e das diretorias, do sistema como um todo, não é? Em materiais e currículos bem estruturados, em sistemas de avaliação que de fato avaliem e devolvam para as escolas e alunos aquilo que aprenderam e a correção de rotas, e assim por diante. Senão, a sensação que nós temos, e é essa a cortina de fumaça, é que o direito está sendo garantido, mas na verdade ele não é. Porque os nossos alunos, como a gente vê, por mais que a gente oferte todos esses instrumentos nessa tentativa de garantia de qualidade, nem sempre eles alcançam
resultados de aprendizagem para que foram desenhados. Então, esse é o problema de pesquisa que tem por trás. Da perspectiva da implementação, é aqui que eu fiz o meu desenho do campo, o que a gente está falando, né? E esse é o texto da Patrícia Bromley e do Woody Power. Que existe um descolamento muito comum na formulação da política, que é um primeiro movimento, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no meu desenho, que é esse, que pode acontecer, na verdade, dois tipos de descolamento, porque a implementação da política ela tem camadas. O primeiro e o mais comum, e que o avanço que nós temos tido no campo da implementação consegue evitar bastante, é aquele que a política, na verdade, ela não foi desenhada para os fins que se destinam, né? Não é o caso da nossa política educacional. Agora, tem uma outra forma de descolar e que a gente não alcança os resultados esperados, que é, sim, a política foi desenhada para os objetivos que se pretende, mas a forma com que ela foi implementada, ou seja, o acoplamento entre os meios e os fins não acontece, não é? Porque as políticas elas são formalmente formuladas, elas acontecem na prática diária, aparentemente, mas a forma com que a gente alcança os resultados não ocorre. Na minha tese, o que eu vou me debruçar e eu vou explicar para vocês é esse pedaço. Eu estou tomando como suposto que a nossa política ela é desenhada para os fins de destino. A política, as reformas educacionais no Brasil e no mundo, especificamente no nosso estado, elas avançam bastante no sentido de construir parâmetros curriculares, sistemas de avaliação de monitoramento que são muito robustos, né? E o Estado de São Paulo, na minha tese, eu tenho um capítulo que eu faço, análise da evolução da política, esse movimento é muito forte, não é? No sentido de termos um currículo bem estruturado, com materiais amparados, formações continuadas das equipes e uma alocação de recursos visando esse fim. Agora, vamos ver como é que isso acontece na vida cotidiana das diretorias de ensino. Nesse sentido, eu proponho a minha pergunta de pesquisa, quer dizer, dados todos esses padrões que eu estou dizendo, que eu estou me referindo, que caracterizam as reformas educacionais, quais seriam, então, os melhores processos da diretoria de ensino que garantissem esse alinhamento do sistema para a gente alcançar os resultados esperados? A minha hipótese é que as diretorias podem, sim, impactar positivamente o resultado das escolas se elas forem capazes de oferecer um apoio operacional, não é, e pedagógico dentro dos desenhos, dentro do modelo proposto ao sistema, para que sejam garantidas, então, as condições de funcionamento, acesso e permanência dos alunos, o alcance, né, o uso dos resultados das avaliações para iluminar esse caminho e a formação continuada que possa dar conta dos gaps dos profissionais para desenvolver esse trabalho. Aqui tem um posicionamento meu de pesquisa, eu pesquiso a burocracia de nível médio, e por isso, então, eu estudo as diretorias regionais de ensino. É uma opção minha de pesquisa, porque a literatura ela é profícua no estudo de burocracia de nível de rua, que é o caso dos professores e diretores, assim como da alta formulação. Então, para uma contribuição para a academia, é por isso que eu escolhi o tema da burocracia de nível médio, porque, ao final das contas, né, dadas as instabilidades da política e da implementação, são essas instâncias regionais, esses mediadores da política que garantem a sua execução. Burocratas de nível médio, que são os coordenadores, coordenadores regionais, né? Dentro do modelo conceitual, meu modelo conceitual para mobilizar essa pergunta de pesquisa, eu adoto esse modelo do Chico Soares, em que ele diz, então, que o direito de aprendizagem do aluno se realiza nesse circuito, em que eu tenho as características pessoais dos alunos, das famílias, e a literatura de escolas eficazes dizem para a gente que boa parte do rendimento escolar dos alunos é dado, né, condicionado, num primeiro momento, pelo seu background familiar e cultural, pelas características, né, da institucionalidade do sistema, as condições internas dos sistemas das escolas, e aí, então, se
realiza o que a gente chama da magia do ensino na escola. Eu quero ver, então, a capacidade que as diretorias regionais de ensino têm de articular esses níveis de gestão para que a gente consiga garantir melhores resultados de aprendizagem dos alunos. Porque, ao final das contas, a realização desse melhor direito de aprender, dentro dessa modelagem, vai da articulação das estratégias desenhadas pela secretaria com o que acontece na chapa quente do dia a dia da escola no seu nível operacional. Caberia, então, às diretorias regionais de ensino fazer essa articulação entre o nível estratégico e o nível operacional. Quer dizer, em gestão a gente chama isso do nível tático. Por que isso é importante? E aqui eu vou finalizando essa parte teórica, porque aqui eu quero trazer e fazer a defesa franca na tese do monitoramento como o elemento de ligação entre esses níveis de gestão, não é? Porque, afinal das contas, o planejamento estratégico ele dá as grandes linhas, o nível de operação é como a vida é, mas é no nível tático da diretoria regional que a gente tem a condição de garantir o que estava esperado lá de qualidade. Porque se a gente parte da premissa de que o ponto de partida de aprendizagem dos alunos é muito distinto, porque eles têm origens sociais muito distintas, assim como as escolas, e as instituições têm história, seria por meio do monitoramento, e aí eu estou fazendo a defesa aqui do monitoramento pedagógico, um monitoramento que ele é um processo contínuo de gestão, não é? E aqui tem uma não questão, porque o monitoramento, é claro que ele olha para a parte de infraestrutura, para depois olhar os processos pedagógicos como suporte de realização do ensino. Então, a gente teria aqui os estándares, que são os mínimos, né, propostos para o sistema pelas reformas educacionais, e aí teria, então, um movimento contínuo na rede, na gestão, de relacionar as informações, ou seja, os indicadores das avaliações, todo aquele aprendizado que a gente tem informado pelas evidências, para analisar as particularidades e as necessidades do campo, ou seja, eu preciso oferecer uma formação, qual é o tipo de complementação que eu tenho que fazer naquela escola, para então redesenhar a ação customizada ao território. Esse seria, então, um movimento de ida e vinda de um sistema que está olhando para o equilíbrio de longo prazo, de aprendizagem dos alunos, mas que lida no dia a dia com os constrangimentos da política, não é? Porque a literatura de implementação e de burocracia nos traz essa luz, que os constrangimentos da política eles são cotidianos, eles são constantes. Seria essa ciranda, essa dança de monitoramento contínuo que favoreceria esses agentes a identificarem esses constrangimentos e tomarem as ações necessárias, reportando para o nível central e devolvendo para a região. Então, nesse sentido, a diretoria regional ela é um agente de ligação na gestão da infraestrutura para a realização do ensino, mas também, né, e mais importante, ela é um apoio para a análise desses resultados de avaliação, essa coleção de informações, e a ponte para a complementação, então, do que se realiza na escola, que é o ensino, que é o núcleo pedagógico e o apoio ao currículo. Aí, então, eu fui estudar o estado de São Paulo. Por quê, né? Muito condicionado pela minha trajetória pessoal, é fato, aqui eu tentei ter o distanciamento do pesquisador, mas é porque o nosso estado tem uma história de implementação de sistemas de essas reformas caracterizadas por núcleos comuns e com metas de acompanhamento. E também da representatividade, né? São Paulo representa praticamente 20% da matrícula nacional, praticamente 2/3 do atendimento do Sudeste e o tamanho da nossa rede. Bem, quais são a base de dados com a qual eu trabalhei? É um painel balanceado. Balanceado significa que todas as escolas estão em todos os anos, de 2011 a 2016, e as 91 diretorias de ensino. Por que de 2011 e 2016? Por uma questão de estabilização das bases de dados, e também eu quis dar um tempo para a implementação do novo currículo e da política educacional de São Paulo, né, que passa por uma reorganização muito forte de 2007 em diante, e 2016, que foi o ano que eu encerrei a coleta do meu campo. A principal característica dessa minha base
então, é que as escolas que eu trabalhei, mais da metade delas têm um nível de complexidade, pelo indicador que eu trabalho, que é do INEP, de alta complexidade, ou seja, elas atendem, a maior parte delas, 3 etapas, em 3 turnos, e são de grande porte. E como background dos alunos, eu tenho um percentual alto de alunos pardos e negros e com um nível socioeconômico baixo. Quer dizer, se é dever do setor público oferecer uma equidade de oportunidade aos alunos, esse seria o público ideal, né? Porque são escolas de alta complexidade e a leitura de escolas eficazes nos dizem que elas tendem a ter resultados menores. Portanto, seria aí o nosso público-alvo de um processo de gestão mais bem elaborado. Pessoal, um pouco de licença aqui para explicar o desenho da pesquisa, porque ela tem 2 momentos. Eu fiz o desenho da pesquisa e apliquei o pré-teste, colhi a base de dados antes de ir para Stanford em 2 diretorias regionais, em 6 escolas estaduais, com 16 questionários semi-estruturados. Eu tinha tomado como modelo quantitativo, a minha pesquisa ela é de métodos compostos, né? Eu faço uma parte quantitativa, ela é mixed methods, que a gente fala. A parte quantitativa só me ajuda a selecionar melhor os meus entrevistados para depois eu aplicar o questionário em campo e encontrar esse melhor alinhamento, né? Para selecionar o meu campo, no primeiro momento, eu tinha utilizado uma regressão que faz uma estimação de efeito escola. Eu me baseei num paper do Reinaldo Fernandes, que trazia o quê? A partir das condições, né? Porque a literatura diz para a gente que o que mais influencia no resultado da escola são as condições de gestão, o nível socioeconômico do aluno e as condições de infraestrutura. Eu fiz uma estimação do IDESP que as escolas poderiam alcançar nesse período pela estimação de efeito escola e o que de fato elas alcançaram. E eu tinha o entendimento de que selecionando as escolas que tivessem maior efeito positivo, efeito escola, maior número de efeito escola positivos, e comparando aquelas que teriam um menor número, eu teria então boas diretorias de ensino versus aquelas que tivessem desempenhado não tão bem, para daí então fazer as entrevistas e entender o que foi nesse caminho que as levou a esse resultado. No entanto, e foi assim que eu colhi o pré-teste e a primeira ida a campo quando eu fui para Stanford. Eu fiz o meu estágio doutoral lá, e quando eu cheguei em Stanford, eu pude ver, e aqui é meu agradecimento ao professor Martin Carnot e os colegas do Centro Lehman, que na verdade eu estava pulando um eixo de análise, né? Então, aquela segunda parte do corte dos processos que eu me referi a vocês, eu não ia conseguir analisar, porque eu estava indo direto do nível central para a escola. Eu precisava, sim, estimar um efeito só da diretoria de ensino, porque naquele meu primeiro modelo, a diferença entre o efeito estimado da escola e aquele alcançado tinha uma confusão entre o que era só efeito da gestão da escolar ou da diretoria de ensino, estava misturado. Então, aqui nesse segundo desenho, eu rodei as bases de dados novamente em Stanford, procurando o quê? Um efeito fixo da diretoria de ensino sobre os resultados. E aí, então, com o apoio da Cláudia Gentil, aqui eu deixo o meu agradecimento, que me apoiou na coleta de campo, porque eu estava nos Estados Unidos, nós recoletamos as entrevistas. Então, é em cima dessa estimação do efeito da diretoria que eu voltei e selecionei, então, as diretorias que eu trabalho na tese. Como é que foram essa seleção? Os efeitos significativos eu rodei para as 91, mas foram 19 diretorias que subiram com um nível de significância estatística. Então, eu selecionei 2 diretorias que não tinham tido um desempenho abaixo e 2 que tiveram um desempenho positivo. Sempre omitida a diretoria que tinha o maior número de escolas para a gente não viesar. Aqui um pouco do desempenho em termos quantitativos. As escolas, eu estou aqui chamando de 2 diretorias, né? Eu não vou nominar. As que tiveram um desempenho positivo, controlada pela Sul, que foi a omitida, elas têm, a cada ganho
a cada 1 ponto percentual de ganho da Sul, elas acrescentam 0,14 percentual, 0,43, ao passo que a 3 e a 4 descontam, se isso fosse possível, o IDESP delas, né, comparada com a de referência da CRES. Embora todas elas tenham trajetórias crescentes, mas vocês vão ver que são em ritmos diferentes. Posto isso, como que eu construí a análise qualitativa? Eu tinha uma dificuldade que era elencar quais eram os processos, então, que melhor caracterizavam o trabalho da diretoria regional. Aqui, então, eu estou supondo que, como burocratas de nível médio, a diretoria regional ela responde pela coordenação da rede, né, enquanto a secretaria no território, ela faz a ligação do nível central com as escolas. Dentro da diretoria de ensino, por outro lado, você tem um time que sai à frente, caracterizado pela supervisão de ensino, pelos núcleos pedagógicos. Aqui eu vou analisar a supervisão de ensino na conexão com por meio do monitoramento pedagógico das escolas, a conexão com a parte de infraestrutura, mas também com o trabalho realizado pelo núcleo pedagógico. Seria o supervisor de ensino que faria essa distribuição das demandas na volta de campo, naquela análise das coleção de informações. E o núcleo pedagógico, por sua vez, na formação continuada dos professores coordenadores das escolas e no apoio dos professores no aperfeiçoamento da gestão do currículo e da sala de aula. Eu rodei, então, esse questionário semi-estruturado, já tinha feito isso, né, na primeira ida, e rodei aqui novamente. A partir desses questionários, então, eu elaborei matrizes de análise de entrevistas. Qual que foi a tentativa aqui? A partir da literatura, então, de escolas eficazes, eu selecionei aquelas características que mais influenciavam no resultado das escolas e estabeleci uma escala de adequação. Vou passar aqui para vocês, por exemplo, os indicadores de funcionamento, as condições de instalação e assim por diante, valores superiores, e aí eu fui dando uma nota global. Fiz isso também para a dimensão estratégica, na medida que a gente sabe que é importante a análise dos resultados para a elaboração da estratégia de implementação da diretoria. Passei pelo planejamento da diretoria e pela frequência de reunião com que o dirigente e seus núcleos se reuniam para dar os encaminhamentos e também se isso se desdobrava em planos de trabalho das escolas, das regionais. Na dimensão pedagógica, aqui eu estou elegendo como processos principais a participação em HTPC, a observação de sala de aula, em ações para a equidade, aquela busca ativa de alunos, enfim, apoio à elaboração de planos de recuperação, a formação continuada, porque eu estou trabalhando com essa perspectiva da literatura de implementação, né, especialmente o Lindemann, que as políticas elas acontecem em modelos incrementais, e por isso a centralidade da formação continuada no aperfeiçoamento das equipes, a mesma observação pelo núcleo, para remeter, então, à complementação dos professores, e aí, então, uma questão de capacidade, de gestão de pessoas, uma questão de capacidade, né, de quantidade e capacidade técnica profissionais na diretoria regional de ensino. Uma dimensão relacional, porque a gente sabe que é importante para a equidade entre as escolas, né? O compartilhamento dessas informações no campo com escolas, diretorias, para que a rede pudesse aprender entre elas. Isso foi uma prática identificada em várias diretorias. A partir disso, eu rodei os indicadores e aqui eu trago, dentro dessa minha tipologia, a caracterização das 4 diretorias. O par que se mostrou mais efetivo junto às escolas, eles tinham uma adequação maior de condições de infraestrutura, é fato. Os quadros de funcionários estavam praticamente completos, e isso, inclusive, foi identificado na DR3. A DR4 era realmente a mais frágil, inclusive o núcleo pedagógico funcionava
em um outro prédio. Do ponto de vista de gestão estratégica e planejamento, parece ser muito importante a capacidade articuladora da diretoria para poder implementar os seus processos, né? E isso foi mais frequente nos pares que tiveram menor desempenho frente às demais, né? São diretorias que se reúnem periodicamente numa agenda de trabalho coletiva com os seus times. As reuniões são para tomada de decisão e isso é encaminhado com maior celeridade junto às escolas, e essa volta ela acontece melhor dentro do currículo e dentro da complementação de formação, nas diretorias 1 e 2. E essa capacidade do time sair operando junto, ela se reflete no monitoramento pedagógico, na gestão de pessoas e também na capacidade relacional. A diretoria regional 1 é a que vai melhor em todos esses indicadores, em detrimento da 4, que tem o pior desempenho. Eu queria, então, dar visibilidade para vocês agora dos achados da pesquisa, dos principais achados, para eu dar um pouco mais de concretude para isso que eu estou falando. As reuniões colegiadas para troca de informação, aquela coleta de informação que eu falei para vocês, e a análise para tomada de decisões, mostrou ser um fator decisivo para distinguir as diretorias de ensino. Dentro do PDCA, que vocês estão habituados a trabalhar, até porque tem o MMR, o que eu identifiquei é que esse formato colegiado, o que eu estou chamando de colegiado? O que funciona aqui de prática? Pessoal, tem muitas diretorias de ensino, e as que eu entrevistei no campo do pré-teste, na primeira coleta e na segunda eu identifiquei, se reúnem não só entre a diretoria, mas também com as escolas com alguma frequência para fechar seus planos de ação para o outro ano. Ou seja, existe um levantamento prévio da diretoria de ensino de quais são as demandas do território, mas antes dela fechar o planejamento do próximo ano, ela vai ao território, reúne na própria diretoria de ensino, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, para aí sim fazer o último plano de ação, por exemplo. Não é? Não raro, essas equipes colegiadas se reúnem também periodicamente, mais ou menos uma vez a cada bimestre. Isso se mostrou muito importante para fazer aquilo que a gente fala, que é do último alinhamento na formulação, né? Na medida em que a realidade das escolas, que os diretores de escola e os coordenadores pedagógicos, quando se reúnem com as diretorias de ensino, conseguem passar e vocês adaptarem. É isso que eu estou dizendo da capacidade que a diretoria de ensino tem de pegar essa máxima, que é garantir qualidade para todo mundo, e adaptar, sim, para o seu contexto específico. A gente aprende na literatura de burocracia que o alinhamento entre a burocracia para trabalhar ele é muito informal, afinal de contas, todos nós temos os nossos valores, as nossas histórias, inclusive a própria diretoria de ensino. Parece que essas reuniões elas são também um momento de alinhamento político entre os agentes implementadores, e isso também é muito importante, né? E não além do mapeamento de fragilidades e oportunidades. Então, o que eu estou chamando desse shortcut aqui, desse atalho que a gente consegue fazer entre o PDCA. Porque, ao fazer isso numa reunião, o planejador consegue, né, aqui no acompanhamento dos indicadores, jogar muito melhor para o planejamento do próximo ciclo, ou mesmo para o outro ano, ou mesmo aqui nos ajustes das ações, na medida em que essa equipe se reúne mais frequentemente e toma decisões, e os supervisores e o núcleo pedagógico saem imediatamente a campo, passando para as escolas e voltam na próxima reunião, isso nos parece que também cria um atalho aqui na execução, sem que a gente precise passar os 2 meses do bimestre para fazer a análise dessas informações. Isso foi um atalho muito importante, apoiado pela formação continuada, que se reflete no próximo bloco de achados da pesquisa que eu queria compartilhar com vocês. Vejam, estou colocando centralidade aqui no monitoramento da avaliação e na avaliação, tomando como suposto aquele desenho conceitual que eu mostrei para vocês e que a gente não tem tempo no setor público, ainda mais na escola, de ficar esperando o próximo ciclo para tomar as decisões.
E isso também diz respeito à formação das nossas equipes. Então, o que eu identifiquei nas diretorias de ensino que tiveram essas melhores condições de oferecer o suporte às escolas é que essa estratégia de gestão compartilhada fortalece também as fragilidades internas das equipes, né? E quando o quadro das equipes pedagógicas, aí eu me refiro ao núcleo pedagógico, a supervisão de ensino está completo e tem uma tradição formadora, isso é mais efetivo. O que nos parece é que a diretoria de ensino tem um tempo de reflexão, quando se debruça sobre os seus indicadores e colhe as informações de campo por meio do acompanhamento contínuo de supervisores e núcleo pedagógico, eles têm condições de voltar para os seus próprios saberes, para os seus próprios aprendizados, fazerem a crítica, se fortalecerem e irem a campo e passarem essa segurança e fazerem a complementação das equipes na formação e serviço. Isso dá um sentido e significado muito diferente para a formação em serviço, sem que sejam aquelas formações genéricas. E isso também mostrou, porque a gente sabe que ao longo de todos esses anos de implementação de política na nossa rede, existem movimentos de idas e vindas, é fato isso. Isso mostrou que essas equipes também estão mais preparadas e lidam melhor, são capazes de mobilizar melhor os seus conhecimentos frente a uma estabilidade de ciclos formativos ou assim por diante. Então, esses são os principais achados da minha pesquisa. Eu queria aqui deixar para vocês uma fala muito importante do Paulo Freire, no final. Não, antes eu quero dizer uma coisa, né? Se a gente fosse voltar, então, para a minha literatura, só para fazer o fechamento, o que não é? Eu falei aqui para vocês das coisas que não funcionam. O que seria um comportamento característico daquele descolamento entre os meios e os fins que eu identifiquei? Por exemplo, o acompanhamento e a coleção de informações, por isso essa obsessão dos formuladores, que também foram avaliadores, e essa é a minha história, com indicadores, é porque de nada interessa uma informação se você não é capaz de tomar decisão. Esse modelo de monitoramento que eu estou defendendo é um modelo de monitoramento que ele informa com evidências os tomadores de decisão, e aqui na diretoria de ensino são todos tomadores de decisão, aqueles que vão ao campo, para que façam melhor as suas escolhas. Aqui nesse caso, eu identifiquei, por exemplo, quando o supervisor de ensino ele vai a campo, e ele não dá visibilidade das informações, até porque as reuniões sistemáticas não acontecem na diretoria, a gente tem uma ponta cega. O nível decisório, ele não tem condições de, então, reunir com seu time, fazer a análise daquelas informações para corrigir a rota. Não raro, essas diretorias de ensino têm um delay de tempo muito grande de dar resposta às suas escolas. Eu identifiquei muito isso nas falas de diretores, para os problemas identificados. Então, é uma supervisão de ensino que ela tem a visita periódica, sim, que é da atribuição da supervisão, mas a capacidade de retorno para a escola ao problema identificado, ela vai acontecer 6 meses depois. Ou então tomar como indicador de monitoramento da escola, na análise do dirigente regional, contar quantas vezes o supervisor de ensino foi e não fazer a análise acurada de quais foram os fatos relevantes identificados ali e então fazer a correção. Ou então uma formação de professores que não tem por base a observação das HTPCs e quais são de fato as necessidades daqueles professores, mas uma formação que bebe mais da generalidade. Então, se de um lado eu tentei dar visibilidade para vocês o que mais funciona, o que menos funciona é esse acompanhamento que ele é só uma paisagem, ele é uma foto fixa no painel de indicadores e que ele não sai para a tomada de ação. Então, a defesa clara aqui da tese, e por isso eu volto naqueles primeiros slides meus conceituais para fazer o fechamento, é de um planejamento estratégico, sim, informado pelas evidências, que apoiado pelo desenho, né, do currículo, da formação e da avaliação, seja capaz de endereçar melhor as decisões de correção de rota para atender às necessidades específicas das nossas escolas. Então, eu acho, assim, que, dito isso, é bom a gente sempre lembrar dessa
fala do Paulo Freire, e aqui eu fiz questão de trazer um educador e não um expoente da reforma administrativa, de que educação, qual seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. E isso vale muito, pessoal, para o conhecimento que vocês vão conseguir ter trabalhando integramente nas diretorias de ensino com as escolas e o nível central. Eu vou parar aqui a minha apresentação e, Paula, devolvo para você e eu estou aqui à super disposição para as dúvidas que tiverem surgido. Legal. Chegaram algumas dúvidas, eu vou ler aqui. E aí vamos vendo. A primeira dúvida é do Igor, do Movimento Colabora, do terceiro setor. Qual é o papel das diretorias de ensino na articulação com as redes municipais, pensando em parcerias e regime de colaboração para efetivar as políticas públicas? Certo. Igor, a função do dirigente regional, quando ele olha para o território, na medida em que municípios podem ofertar também o trabalho em complementação com o Estado, é olhar o conjunto da oferta e direcionar esforços. Supervisores de ensino também fazem as supervisões das redes municipais. Veja, a própria Secretaria da Educação tem uma iniciativa recente, se eu não estou enganada, Paula, que é o Currículo Paulista. Esse é um bom exemplo de coordenação de esforços de políticas, na medida em que o aluno ele transita pelos sistemas, né, gente? Não vamos esquecer. E por isso que tudo isso é muito complexo. O aluno começa no município, não é? Numa escola de Fundo 1, se ele não começou no estado, na maior parte dos municípios. Depois ele passeia pelo ciclo 2 e ele vai terminar o seu ensino no nível médio. É o dirigente regional com sua equipe que tem a visibilidade completa da trajetória do aluno. Então, lembra, o Chico Soares sempre diz para a gente que a entrega da educação básica com qualidade é a terminalidade do ensino. A gente quer que os alunos aprendam o que eles precisam na série que se encontram e com a qualidade necessária. Então, o dirigente regional ele tem condições de se articular com os municípios e reportar apoios formativos ou endereçar, na medida que o Estado funciona com a União, em complementação ao município, endereçar esforços. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, chegou quase uma homônima sua. Eba, adoro Camila. Camila Barro perguntou. Ela disse, primeiro, obrigada pela apresentação, Camila. Sabemos que o papel do acadêmico não é esse, ou geralmente não é, mas você poderia trazer algumas ideias de políticas públicas para a transformação das diretorias de ensino? Obrigada pela sua pergunta. Eu sou muito mais implementadora de política do que acadêmica, viu? Me coloco muito mais. A gente apoia um pouco na universidade com isso, né, Paula? Me coloco muito mais na posição de practitioner. Olha, aperfeiçoamentos de política para a diretoria regional de ensino, eu acho que a gente precisa pensar seriamente em como melhor utilizar esse circuito do monitoramento formativo que eu estou te dizendo. Quer dizer, tem aprendizados e saberes dentro das diretorias regionais e é da natureza da função do professor, né? E eu acho que essa é a beleza da gente trabalhar em educação, é que a gente aprende no processo. O processo ensina muito. Quer dizer, trabalhar melhor essa articulação da informação da evidência, a luz que a evidência tem, e aí se debruçar sobre o seu planejamento e mirar nisso uma complementação de formação que os ciclos de monitoramento consiga abarcar o que foi feito e endereçar soluções, é uma prática efetiva de gestão que faz aquele shortcut dentro do PDCA que eu te falei, que as diretorias regionais podem fazer. É claro que as diretorias regionais elas são um elo de ligação no sistema. Elas têm por trás delas uma secretaria, um nível central, e aí elas vão endereçar isso para a escola. Uma boa prática que a gente observa em outros estados, e aí São Paulo também já inaugurou, tenho muito orgulho de ter trabalhado na Secretaria da Educação, porque boa parte das inovações que a gente fala, São Paulo já inaugurou, está colocando em movimento.
que são o quê? São as oficinas compartilhadas de formação. Então, são espaços formativos em que você reúne os diferentes agentes do sistema e faz uma formação em que você consegue trocar experiências e complementar o seu papo gap formativo. Veja, a minha tese, ela nem de longe esgota o tema, né? Eu sei que eu endereço aqui a reflexão para vários colegas e muito fortemente para a formação continuada, né? Eu acho que você tem uma agenda que a gente tem que pegar na mão, e a Bárbara trouxe isso, a Bárbara Bohr, gosto muito da Bárbara, trabalhamos juntos lá em Stanford, e o Léo, eles foram meus apoiadores lá quando eu fiz o seminário. A gente tem que ressignificar a formação continuada. Afinal de contas, se for olhar a sua formação, gente, minha formação inicial em economia lá atrás, quer dizer, olha o quanto eu não mudei ao longo da minha trajetória, tentando encontrar o meu objeto de trabalho, né? E assim vai. Ressignificar a formação continuada como um apoio de capacidade, de implementação, é uma moeda que está muito na mão da diretoria de ensino, porque é ela que está perto da ponte. Da ponte, não, é ela que está perto da rede. O nível central tem pouca capacidade de identificar esses gaps, né? E o gap ele vai se multiplicando ao longo da rede como um todo. Então, a diretoria regional, por estar cotidianamente perto da escola, tem sim muita capacidade de mudar isso. Legal. E agora eu vou juntar duas perguntas, porque elas falam, assim, elas abordam a mesma temática. A primeira foi da Manuela, que perguntou se você acredita que a supervisão de ensino deve ter um acompanhamento pedagógico para reduzir as atribuições administrativas e financeiras. E aí, junto com isso, a Maria Elisa disse, a Filomena Siqueira, em uma palestra recente, destacou o papel das secretarias e do peso institucional do sistema sobre a escola, que sobrecarregada não consegue olhar para o pedagógico. Isso também acontece na diretoria de ensino. Como a sua pesquisa discute o papel da administração central no que se refere à sobrecarga das diretorias com tarefas administrativas, sistemas, enfim? Esse é um fato, né? Respondendo à primeira pergunta da Manuela, sim, eu estou fazendo aqui uma defesa explícita, na verdade, de um time de acompanhamento, né? Sendo usado aqui. Um supervisor de ensino no Faz Verão, né? É um conjunto, ele é um representante da diretoria de ensino na escola. Acredito sim numa supervisão que faça um acompanhamento pedagógico. E aí, ao fazer essa opção, a gente passa a ter um não problema se é fiscalização ou não. Ele não vai ser fiscalização, né? Porque na medida em que as condições de funcionamento elas são centrais para a realização do ensino, esse acompanhamento do supervisor ele vai ter um primeiro momento de levantamento de quais são as condições de funcionamento para que ele possa reportar. Para daí, então, se reunir com a equipe gestora e o trio gestor da escola e fazer o encaminhamento do que vem a ser o suporte pedagógico. Veja, e não raro, porque os núcleos pedagógicos nem sempre conseguem ir até a escola, não é fato isso? Então, é o supervisor de ensino que também vai fazer o reporte por núcleo pedagógico e fazer a ponte com o currículo. Porque senão também passa a ser uma supervisão de ensino que não consegue endereçar o principal, que é ensinar, né? E nesse caso é o aperfeiçoamento em serviço dos professores da escola e não raro também das equipes gestoras. Lembra que supervisão de ensino, pessoal, faz formação também das equipes gestoras, não é? E o núcleo pedagógico dos professores. Então, eu acredito, sim, faça essa defesa. Agora, por outro lado, as estruturas burocráticas, elas tendem, sim, a ser muito pesadas, até por conta disso que a gente falou, né? São redes muito complexas em que você precisa ter visibilidade do que acontece para daí tomar decisões. É fato que as estruturas são sobrecarregadas, eu acho que as secretarias vêm buscando um meio de trabalhar com isso, com os sistemas informados. Eu faço uma defesa muito grande das plataformas online, né, das plataformas de integração, para que supervisores de diretorias regionais de ensino sejam menos sobrecarregados nesse registro burocrático administrativo. Acho que a secretaria avança muito na CIS e assim por diante, mas isso é fato. A gente precisa, de fato, desobrigar. Você vê muito a Filomena, que é uma querida minha, e ela estudou o diretor de escola,
Quer dizer, é fato, porque quando o diretor de escola fica lá mergulhado em relatórios, ele tem pouco tempo de se reunir com a sua equipe pedagógica, né? Isso é uma coisa que nós vamos tentar trabalhar ao longo do tempo, né, pessoal? Mas me parece que a integração de sistemas é um passo que várias secretarias vêm dado, inclusive a Secretaria de Estado, e aí a gente faz esse percurso. A Ellen, ela agradeceu a gente por ter organizado esse encontro, falou que também estuda isso na pós-graduação dela, e perguntou se ela vai poder assistir essa apresentação novamente. Sim, eu que esqueci de avisar, mas todos os seminários estão ficando gravados, também no final vai aparecer para vocês o link. Mas todos os seminários, desde que a gente começou a fazer transmissão... Ah, tá aparecendo agora. Desde que a gente começou a fazer a transmissão online, eles estão ficando gravados nesse linkzinho. Então, vocês podem acessar e tá tudo lá. Demora, esse seminário da Camila provavelmente vai sair na metade da semana que vem, demora uns 4, 5 dias, mas sim, vai sair. Eu que comi bola, esqueci de avisar. E aí eu vou ler a última pergunta para a gente encerrar, que foi da Maria Luísa, e ela disse... o período do seu estudo é o mesmo da implantação de uma profunda reestruturação organizacional da Secretaria da Educação, cujo decreto saiu em agosto de 2011. Nesse contexto, desde aquela época, um diagnóstico consensual entre a administração central e as diretorias de ensino que um problema central é a clareza das atribuições de supervisores e dos PCNPs e da comunicação entre as equipes de supervisão e dos PCNPs. A pesquisa tratou desses dois temas e se você chegou a avaliar os documentos internos da secretaria que propunham alguma forma de organização entre esses atores. Eu não me detive aqui quando eu fiz a exposição para vocês, mas tem um capítulo da tese em que eu vou reconstituindo a política fazendo esse acompanhamento. Sim, a reforma de 2011 ela é central, até porque ela explicita a opção da secretaria pela gestão de resultados e tem uma bola dividida, assim, na diretoria regional de ensino. Afinal de contas, é a atribuição do supervisor fazer o acompanhamento pedagógico da escola, mas é um núcleo pedagógico que faz a formação de professores. Então, pessoal, só para colocar aqui um recorte, eu não fiz... se vocês tiverem a oportunidade de ler o meu estudo, eu faço, sim, uma análise dos constrangimentos do nível central em relação à diretoria regional e à escola, as quebras, mas a minha unidade de análise era diretoria e escola. Então, por desdobramento, eu vou pegando. Lá na minha tese tem um capítulo inteiro sobre isso. E sim, eu não fiz na tese, porque não era meu objeto, estudar uma reestruturação da carreira, mas eu acho que isso é uma questão posta para a secretaria e imagino que também hajam estudos nessa direção. Como eu falei agora há pouco, Paulo, eu faço uma defesa de um time de acompanhamento dentro das diretorias de ensino, composto pela supervisão e pelo núcleo pedagógico. Porque, afinal de contas, é essa junção entre o aspecto mais geral, né? Se eu pudesse fazer um paralelo com a saúde, que foi onde eu defendi o meu mestrado, quer dizer, o supervisor, entre aspas, ele seria um generalista, né? Que olha para as condições gerais da escola, ele tem na sua formação a condição de avaliar também a forma legal e assim por diante, mas ele também tem uma formação, via de regra, os supervisores de ensino, no currículo. E é ele quem faz a ponte com o núcleo pedagógico. E aí sim vai endereçar o currículo para a escola e para os professores. E para o coordenador pedagógico, que afinal de contas é o coordenador pedagógico dentro do desenho da secretaria dos últimos 2 anos, que é o formador das equipes nas escolas. Então, sim, se vocês forem olhar lá os relatos meus de campo, eu tenho, inclusive, vários coaches de núcleos pedagógicos relatando essa quebra e que, como em alguns momentos isso fica difícil. Então, isso é, sim, eu acho que é tema para teses, como eu falei, né? Deixei aqui para os colegas alguns temas para os próximos estudos e certamente para o aperfeiçoamento das políticas. Eu queria só falar mais uma coisa, quer dizer, eu trouxe de Stanford, né, vários referenciais teóricos e autores, que se eventualmente alguém que esteja nos assistindo esteja estudando esse tema, eu tenho o maior prazer de compartilhar, né?
E aí, Paulo, pode passar o meu e-mail e terei um enorme prazer de compartilhar as minhas referências bibliográficas. Legal. E para avisar também que se vocês digitarem Portal de Dados Abertos Educação no Google, vocês vão achar o nosso Portal de Dados Abertos. É lá que a gente está fazendo a divulgação de todos os seminários que estão acontecendo. Então, a tese da Camila está lá. Se vocês quiserem ler, é só baixar o arquivo, vocês vão conseguir achar o documento completo. Então, acho que esse é um ponto importante. Camila, eu adorei, acho muito legal quando a gente consegue trazer pessoas que trabalham, já trabalharam na secretaria, enfim, valorizar o que surgiu lá dentro. Eu espero que as pessoas que assistiram a gente tenham gostado também. Vai aparecer... Bom, então é isso. Camila, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu queria agradecer, né? Porque essa é uma pauta tão querida que mora no meu coração. Eu não estou no setor público, mas eu continuo militando na educação. E tenho um enorme respeito por vocês da rede. E foi um prazer enorme poder conversar com os meus interlocutores, mesmo que seja nesse formato à distância. Foi ótimo. Muito obrigada, Paula, por ter me convidado. Que bom que você gostou. Eu adorei também e acho que o pessoal interagiu bastante, então eles devem ter gostado. Vai aparecer na tela de vocês um link para, como eu falei, para a gente receber um feedback de vocês, o que vocês estão achando dos seminários, enfim. Eu peço para vocês não colocarem questões relacionadas à infraestrutura do centro de mídias. A gente recebeu alguns comentários, mas esse não é o espaço. A gente está falando um pouco sobre avaliação dos seminários, temas que vocês gostariam de ouvir, pessoas que vocês gostariam de trazer, enfim. Então, outros espaços para falar sobre questões tecnológicas, mas agora esse espaço é para uma questão um pouco mais de propositiva, enfim, para a gente também conseguir ter um controle do que as pessoas que nos ouvem querem ouvir. E é isso. Obrigada, viu, gente?